Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo estejam com você. Mais um tema que vamos estar aqui estudando a palavra de Deus, falando sobre a temperança cristã, que é preciso ter equilíbrio em todas as áreas da vida e o Senhor nos dá orientações a esse respeito, para que vivamos uma vida plena. Cristo disse que quer que tenhamos vida e que tenhamos vida em abundância. Ele nos ensinou por preceito e exemplo, quando esteve aqui, também através da sua palavra, os ensinos dos patriarcas, profetas, apóstolos, e nos orientando de qual é o melhor, qual deve ser a melhor escolha a fazer no nosso viver diário. Quero te convidar mais uma vez a nos prostrarmos diante do Senhor e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Amorável Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pela vida que bondosamente nos concedes e pela oportunidade de mais uma vez podermos meditar em tua palavra. Vamos falar um pouco sobre a temperança cristã, que é um dos frutos do teu Espírito, e que venhamos receber poder do Senhor para viver e fazer a tua vontade. Dá-nos a tua graça e paz. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui então. Vamos inicialmente começar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 24 a 25. Paulo, ele estava diante de Félix e ele trata de alguns assuntos. Ele é levado ali a defender a sua fé, sendo perseguido pelo seu próprio povo. E ele então trata de alguns assuntos. E diz assim que alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouvindo acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix ficou apavorado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo a oportunidade te chamarei. Então imagine a oportunidade desse homem de estar diante do apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores depois de Cristo, e no entanto ele, apavorado quando Paulo fala da justiça, quem sabe a sua consciência o acusando, falando da temperança e do juízo vindouro, aquilo que iria acontecer no futuro, que todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele fica apavorado e fala: olha, vai, e tendo a oportunidade eu te chamarei. Não nos é mostrado na Bíblia uma outra oportunidade que ele tenha de estar diante do apóstolo e de, quem sabe, fazer um concerto com Deus. E também ao apóstolo Paulo, mediante, mesmo através de perseguição, de dificuldade, adversidades, ele teve a oportunidade de falar a uma autoridade e testemunhar de Cristo. Então, muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus e ele até permite situações adversas, como no caso de Paulo, ele poder falar a autoridades, estar na prisão, até mesmo de carcereiro, se converter e ser levado como prisioneiro a Roma, que era o seu sonho ir a Roma pregar, mas ele foi, quem sabe, da maneira como ele não esperava. Foi acorrentado, mas ele disse que a palavra de Deus não estava acorrentada e ele pôde pregar a palavra do Senhor, sem impedimento algum. Falando da justiça, e a Bíblia nos diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia, e temos que buscar a justiça que vem de Cristo, que ele seria chamado Senhor Justiça Nossa. A temperança ela envolve vários aspectos, no aspecto alimentar, no aspecto de trabalho, até mesmo de conhecimento. A Bíblia nos diz que não saibais mais aquilo que convém saber. Há assuntos, há temas na palavra do Senhor que não é para nós. O Deuteronômio diz que as coisas reveladas é para nós, os nossos filhos, mas as encobertas são para o Senhor. Deuteronômio 29. Então as coisas reveladas é para mim e para você, as encobertas pertencem ao Senhor. Mas aquilo que foi revelado na palavra cabe a você e a mim verificar, buscar, compreender e também praticar em nosso dia diário. E aqui Paulo fala mais também sobre o juízo vindouro, que estava para o futuro, e
esse futuro chegou, está em nossos dias. Hoje está acontecendo já o juízo pré-advento, aquele que antecede a volta de Cristo, daqueles que um dia estiveram ou que foram seus nomes escritos no livro da vida, independente se vai permanecer ali ou não. Aqueles que foram batizados ou, no contexto do Antigo Testamento, que foram circuncidados, que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Então, está sendo tratado desses casos, aquele que antecede a volta de Jesus. Agora, de que é fruto a temperança? Até mencionamos, mas queremos ler o texto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26, diz que o fruto do Espírito é amor, é gozo, alegria, paz, longanimidade, sermos longânimos, sermos benignos, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o domínio próprio. E ele até afirma o texto: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E diz mais ainda: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Em contrapartida, as obras da carne é ira, dissensão, inimizade, porfia, glutonarias, bebedices, coisas semelhantes a essas. Paulo diz: do quais vos declaro que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí ele menciona que o fruto do Espírito é todas essas qualidades que vemos aqui: amor, gozo, paz, unidade. Fechando, ele fala sobre a temperança. Agora, qual é o lugar, o papel da temperança no crescimento cristão? 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 8 diz que: e vós também, há uma parte que cabe a você e a mim, a vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, temos que nos empenhar a algo que cabe a nós fazermos. Acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança. Então percebe que é como se fosse degraus. Ele começa falando a empenharmos com diligência, e aí ele fala: acrescentai a fé a virtude a ciência a temperança. Então, ao estarmos a cada dia estudando a palavra, estarmos em comunhão com Deus, há um crescimento, deve haver um crescimento. Assim como uma criança que nasce, ela não pode ficar estagnada, ela tem que desenvolver. Também em nosso viver diário deve haver crescimento. Ele fala que a temperança, a paciência. Então, olha só, sermos temperantes nos leva também a termos paciência. A paciência, nesse degrau de crescimento, nos leva a ser piedosos, a termos piedades. E a ter piedade, o amor fraternal, a caridade. E ele fala mais que: porque se em vós, se em você, se em nós não houverem essas coisas, ou se em vós houverem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Ou seja, vamos produzir no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se essas coisas que ele mencionou aqui, a fé, a virtude, a temperança, o amor, a caridade, estiver em nossa vida, nós não vamos estar ociosos. E também não vamos ser estéreis, vamos produzir fruto. E Cristo fala: eu sou a videira verdadeira, vós as ramas, as varas. Aquele que estiver em mim e eu nele, se vai produzir muito fruto. Devemos estar ligados a Cristo. E falando ainda nessa mesma linha de pensamento, 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27, fala de uma parte que cabe a você e a mim. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode, que eu posso fazer por mim mesmo. Ele fala assim, 1 Coríntios 9, 24 a 27, não sabeis vós, ou vocês, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então ele está comparando as corridas, quem sabe, olímpicas, os campeonatos, disputas, todos entram numa competição, mas só um recebe o prêmio final. Mas ele fala: correi de tal maneira que alcanceis. E ele diz mais: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, algo que vai passar. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu corro não como coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira
a ficar reprovado. Então olha que conselho o apóstolo nos dá. Ele usa ele mesmo como exemplo. Ele diz: eu não dou um soco como que desferindo soco no ar, sem finalidade, sem meta. Ele fala que devemos correr, devemos lutar, devemos abster, assim como uma pessoa que vai participar de qualquer campeonato, ele treina, ele, quem sabe, procura ter uma dieta saudável de alimentação, de descanso, de tudo aquilo que possa mantê-lo em boas condições para fazer um bom combate. Ele fala mais: subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, no sentido de obter o melhor possível para vivermos para glorificar a Deus. Foi o texto que lemos anteriormente, onde ele fala: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então essa outra coisa qualquer inclui qualquer outra atividade. Eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Então aquilo que eu for comer, que eu for beber, aquilo que eu for ver, que eu for ouvir, quem sabe as músicas que eu estiver ouvindo, os filmes, aquilo que eu estou assistindo, eu tenho que ter preocupação de estar glorificando a Deus em cada situação da minha vida. Agora, o que devemos fazer? 1 Coríntios 5, versículos 7 a 8, ele diz: limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então ele fala: olha, procura limpar, fazer uma faxina, quem sabe, na mente, os pensamentos. Se há um pensamento na palavra de Deus, um versículo que diz que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, deve ser isso que deve ocupar o nosso pensamento. Aquilo que eu penso, em que eu gasto tempo a meditar, a pensar: será que é nas coisas celestiais? Será que é na volta de Cristo, nos projetos que Ele tem para a minha vida, ou é simplesmente em coisas aqui que passarão? Agora, o que devemos evitar? Há uma mensagem que muitas vezes focamos em parte dela, ou principalmente até mesmo líderes, pregadores gostam de focar em uma parte, mas esquecem o restante. Ele fala o seguinte: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então Paulo, ele tem uma visão primeiramente para os de dentro, não os de fora. Porque ele fala que se eu for olhar dessa forma, eu vou ter que sair do mundo, porque o mundo está cheio disso. Ele diz: não vos associeis. E esse prostituir não tem simplesmente ligação com o ato físico em si, mas há outras maneiras também de prostituição. Na própria palavra, de adulterar a palavra de Deus, de não vivermos à altura daquilo que o Senhor deseja para nós. E ele fala aqui, na sequência ainda, no versículo 11 a 12 de 1 Coríntios: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Olha só de quem Paulo chama a atenção. É o mesmo que Cristo diz: olha, em vez de você olhar para o argueiro que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu, primeiramente. Julgue a você mesmo. E ele fala: com aquele que, dizendo irmão, for devasso, avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Olha que mensagem, né, o apóstolo traz, nos dando a orientação de como proceder em tais circunstâncias. E ele fecha o pensamento no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículos 9 a 11, dizendo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E aí ele enumera uma lista aqui: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, percebe que ele enumera uma lista. E quem sabe até
citamos algumas, as igrejas, pregadores, falando de devasso, de idólatras e idólatras, não tem a ver simplesmente com estar prostrado diante de ídolos, porque até nesse aspecto tem se modernizado as tecnologias, há outros ídolos. Até falamos, olha, meu ídolo é fulano de tal, é o cantor tal, é o ator tal. Temos aprimorado isso e até mesmo, quem sabe, usado aí com textos bíblicos, né, de adoração. A adoração hoje praticamente está realmente adulterada a quem adorar. A Bíblia nos dá a autoridade de adorar somente duas pessoas, o Eterno e o seu Filho, o Pai e o Filho, em espírito, adorarmos Ele em espírito. Então vai muito além do que simplesmente nos curvar diante de uma imagem. Adúlteros não está ligado simplesmente, como mencionei, ao adultério físico, há outras maneiras. E aí ele fala efeminados, sodomitas, ladrões, seria simplesmente de assaltar, de roubar, avarento, a avareza e, quem sabe, aquele que menos falaríamos, maldizentes, de reclamar, de maldizer, de falar da chuva, de falar do sol, de reclamar disso, de reclamar daquilo, de maldizer todas as coisas. E não temos, quem sabe, gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. Então, em todas essas listas aqui, todas essas categorias que Paulo enumera, mas ele fala uma mensagem, fecha com uma mensagem de esperança para todos nós. Ele fala, e é o que alguns têm sido, tudo isso aqui, ou parte disso. Talvez, pelo menos, em uma delas temos nos encaixado, maldizer as coisas. Ele fala que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, há esperança. A mensagem da palavra de Deus não é de exclusivismo, não é de separatismo, não é de atrair todas as pessoas. Mostrar que é o que alguns têm sido, talvez pelo menos em uma parte disso, de maldizer. Então ele fala que a mensagem para nós é que o Senhor quer nos santificar, o Senhor quer nos justificar, o Senhor quer nos lavar a cada dia, para que, como ele mencionou anteriormente, sejamos uma nova massa, que venhamos produzir frutos para a glória de Deus, os frutos do Espírito, amor, paz, amabilidade, bondade, mansidão. Que o Eterno te abençoe, me abençoe, nos abençoe a cada dia a não usarmos de preconceitos, pré-julgamentos, mas com amor mostrarmos aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, dos nossos familiares, nossos amigos, as pessoas no geral, do qual o Senhor quer salvar, quer redimir e quer transformar. Nosso próximo tema, vamos falar sobre os 2 grandes mandamentos, o que Cristo nos tem a falar sobre este tema. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, mais uma vez te agradecemos pela vida, pelo cuidado, a proteção, por mais uma mensagem. Nos abençoe ricamente, dá-nos a unção do Teu Santo Espírito, nos ajude a cada dia a te servir em espírito e em verdade. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.